O homem que precisa falar demais é o que menos domina a própria realidade. Há um tipo de silêncio que não é ausência, é presença plena. Um silêncio que não foge do mundo, mas que o atravessa com firmeza. Um silêncio que, antes de tudo, não grita para fora, porque está ocupado sustentando algo por dentro. No tempo em que muitos explicam demais, opinam demais, se expõem demais, o verdadeiro poder continua crescendo em silêncio, invisível, mas implacável. O estoico não é aquele que silencia por medo, mas aquele que aprendeu o peso da palavra e por isso só a entrega quando ela tem um propósito claro. Enquanto o mundo se agita tentando ser ouvido, ele escuta. Enquanto o mundo busca validação, ele constrói. Existe uma diferença abismal entre um homem que fala muito e um homem que impõe sua presença em silêncio. O primeiro quer provar algo. O segundo não precisa provar nada. Ele está ali, inteiro, sereno, firme, e é isso que se impõe. O barulho pode chamar a atenção, mas é o silêncio que comanda o respeito. O silêncio que não implora por aplausos, mas que carrega em si a autoridade de quem já passou pelo fogo e saiu transformado. Neste mundo onde o ego fala alto e o vazio é disfarçado com excesso de opinião, o silêncio consciente se tornou uma forma rara de domínio pessoal. Um escudo contra a exposição desnecessária. Uma espada contra a reação impulsiva. Uma fortaleza para quem está disposto a construir por dentro antes de se mostrar por fora. Porque o verdadeiro homem forte não se mede pelo volume da sua voz, mas pela profundidade do seu silêncio. E é nesse silêncio, firme, atento e estratégico, que nasce o respeito que não precisa ser pedido. Ele já foi conquistado. O silêncio é uma espada afiada, não uma ausência. Há silêncios que ferem mais do que 1000 palavras, mas não porque são frios, e sim porque são firmes. O silêncio que vem de um homem em paz com sua própria mente tem um peso que inquieta. Ele não grita, não se justifica, não precisa provar nada. Mas sua presença muda o ambiente. Porque onde todos reagem, ele escolhe observar. Onde todos se explicam, ele escolhe sustentar a própria verdade por dentro. O silêncio estoico não é vazio, é disciplina. É razão afiada, é uma escolha consciente de não reagir no impulso, de não entregar ao outro o poder de desequilibrá-lo. Quando você cala diante de uma provocação, não está se omitindo, está assumindo o controle. Está mostrando que suas emoções não são marionetes nas mãos dos outros. E isso incomoda, porque enquanto todos esperam um contra-ataque, o seu silêncio revela que você não está no mesmo jogo. A neurociência comprova. Pausas silenciosas em diálogos aumentam a percepção de autoridade. Pessoas que falam menos, com clareza e intenção, transmitem mais poder do que aquelas que tentam preencher cada espaço com palavras. O silêncio não é ausência de conteúdo, é filtro. É a decisão de não se gastar onde não há retorno. É saber que cada palavra tem um custo. E que há momentos em que o melhor investimento é o silêncio. Falar pouco te torna imprevisível. E ser imprevisível é ter vantagem. O homem que revela demais, que opina demais, se torna uma paisagem conhecida. O que permanece em silêncio é um território não mapeado. E isso impõe respeito. Porque ninguém consegue dominar aquilo que não entende. E ninguém entende completamente um homem que aprendeu a guardar para si aquilo que os outros desperdiçam em voz alta. O silêncio é sua espada. E quanto mais afiada, menos você precisa usá-la. Quem fala demais, se revela demais, inclusive suas fraquezas. Existe uma exposição que não tem a ver com mostrar o corpo, mas sim a alma. É quando falamos além do necessário. É quando justificamos o que ninguém pediu, explicamos o que não foi questionado, revelamos inseguranças camufladas em discursos longos demais.
Cada palavra desnecessária entrega uma parte do seu território interno. E quanto mais você entrega, menos controle você tem. Falar demais é abrir as portas do seu castelo emocional. É mostrar onde estão os pontos frágeis, os medos mal resolvidos, as feridas mal cicatrizadas. Quando você se sente impelido a explicar tudo, seus sentimentos, suas intenções, suas decisões, muitas vezes não está comunicando clareza. Está buscando aprovação. E essa busca te torna vulnerável, porque coloca sua dignidade nas mãos de quem talvez nem mereça segurá-la. O homem estoico sabe, há partes de si que não são para o mundo, não porque ele teme ser visto, mas porque compreende que nem tudo precisa ser dito. O que é íntimo deve ser preservado, não por orgulho, mas por respeito. Não por medo, mas por discernimento. Há verdades que só ganham força no silêncio. Há sentimentos que amadurecem melhor quando não são expostos ao julgamento alheio. Quando você fala menos, você se protege. Mas mais do que isso, você se posiciona. Você mostra que não precisa ser lido para existir, nem compreendido para seguir em frente. Você aprende a ser inteiro, mesmo quando não é interpretado. Porque quem tem paz dentro não precisa provar nada fora. Evite transformar sua vida em um livro aberto nas mãos de leitores distraídos. A maior parte das pessoas escuta para responder, não para entender. E o que você entrega de graça, cedo ou tarde, pode ser usado contra você. O homem que fala menos, observa mais. E quem observa mais, erra menos. Em um mundo onde todos falam para se defender, o verdadeiro poder está em não precisar. A construção silenciosa é o que gera poder real. Enquanto muitos vivem no barulho da aparência, o homem estoico opera no silêncio da construção. Ele não precisa anunciar seus planos, muito menos provar quem é, porque ele entendeu, cedo ou tarde, que o mundo não respeita promessas, respeita resultados. E os resultados mais profundos, mais sólidos, mais inabaláveis, são frutos de processos longos e silenciosos. Construir em silêncio é abdicar do reconhecimento imediato, é aceitar o desconforto da invisibilidade temporária, é acordar cedo, quando ninguém está vendo, treinar sozinho quando ninguém aplaude, estudar em silêncio quando ninguém te dá crédito. É transformar cada minuto não em palco, mas em base. É o que Michael Jordan fazia ao treinar antes do time acordar. O que Marcos Aurelius fazia ao escrever meditações para si mesmo, não para os outros. Porque o verdadeiro poder não nasce da exposição. Ele se revela quando já está maduro demais para ser ignorado. A construção silenciosa é o oposto da pressa. É o oposto da ânsia por ser notado. Ela exige paciência com o invisível, coragem para seguir mesmo sem garantias, e disciplina para continuar mesmo quando tudo dentro de você pede descanso, distração ou desistência. O estoico compreende que enquanto o mundo busca palco, ele deve buscar estrutura, porque é a estrutura interna que sustenta qualquer conquista duradoura. A maioria das pessoas está presa na necessidade de mostrar força, mostrar progresso, mostrar felicidade, mostrar relevância. Mas o que precisa ser mostrado o tempo todo, geralmente ainda está incompleto. É imaturo, frágil, superficial. O que é real, o que é denso, o que é poderoso, não precisa ser exibido. Ele se impõe pela presença, pelo impacto, pela consistência. O homem estoico constrói no escuro. E um dia, quando abrir a porta, o mundo não terá escolha senão enxergar a luz que ele cultivou longe dos holofotes. Porque quem constrói em silêncio, um dia será ouvido sem precisar levantar a voz. O silêncio em discussões é superior à resposta emocional. Há momentos em que tudo dentro de você quer responder, quer se defender, provar um ponto, vencer uma discussão. O sangue esquenta, o peito aperta, a voz sobe, e é aí
É exatamente aí que o homem comum fala. Mas o homem estoico se cala, não por covardia, não por omissão, mas por domínio, domínio de si mesmo, porque ele sabe que numa discussão, quem perde o controle da própria fala já perdeu muito mais do que argumentos. Perdeu sua presença, sua força, sua clareza. Responder no calor do momento é como entregar sua espada ao inimigo. Você se torna previsível, reativo, manipulável. Suas palavras deixam de ser escolhas e viram descargas emocionais. E o problema com palavras soltas é que elas não voltam. Elas ferem, comprometem, mancham e se arrependem. O silêncio, por outro lado, é estratégia, é contenção, é força que escolhe não se desperdiçar, é a pausa que desarma, é a ausência que grita mais alto que qualquer voz exaltada. O silêncio em uma discussão é o que te mantém no trono, mesmo quando tudo ao redor quer te arrastar para o caos. A técnica dos 3 segundos é uma das ferramentas mais simples e poderosas do autocontrole estoico. Antes de responder, respire. Conte até 3. Pergunte a si mesmo: isso que vou dizer vai construir ou alimentar o conflito? Esse pequeno intervalo pode evitar grandes arrependimentos, pode salvar relações, pode preservar sua imagem, mas, acima de tudo, pode proteger sua paz. A maturidade não está em ter a melhor resposta. Está em saber quando não responder é a melhor escolha. O homem que sabe calar no momento certo carrega mais poder do que aquele que sempre precisa vencer com palavras. O silêncio, nesse caso, não é ausência de voz, é presença de consciência. O silêncio faz com que os outros revelem quem realmente são. Existe um tipo de sabedoria que só se revela no silêncio. Quando você fala pouco, o mundo começa a falar por si. As pessoas se apressam em preencher o espaço que você deixa. E nesse movimento impaciente de se explicarem, se justificarem, se afirmarem, elas se entregam. O homem estoico não está em silêncio por acaso. Ele está observando. Ele está ouvindo não apenas as palavras, mas os vazios entre elas. Ele percebe a entonação, a hesitação, a repetição. Ele escuta o corpo, o olhar, o cansaço escondido na fala do outro, porque o silêncio dele não é passividade, é radar. E nesse radar, ele enxerga o que muitos perdem, a essência emocional por trás da máscara social. Quem fala demais tenta construir uma imagem, mas quem fala pouco cria um espelho. E nesse espelho, o outro acaba vendo a si mesmo. É por isso que tantos se sentem desconfortáveis perto de quem é silencioso. Porque o silêncio não oferece distrações. Ele devolve a verdade crua. Essa habilidade é uma das armas mais discretas do homem estoico. Escutar. Escutar com presença. Escutar sem pressa de responder. Escutar como quem observa um rio, sabendo que se você esperar, ele revela tudo o que carrega. Muitas vezes, você não precisa perguntar nada. Basta ficar. Basta se manter firme no seu eixo, sem se explicar, sem se apressar. E o mundo se abre. As máscaras caem. As reais intenções aparecem. A superficialidade se desfaz. O silêncio te torna um leitor mais profundo da realidade. E nessa leitura silenciosa, você enxerga além da fala. Você vê o que a maioria ignora. O homem que domina o silêncio não apenas preserva sua força. Ele também acessa uma clareza que poucos têm, porque quem ouve com atenção vê com mais nitidez. Existe uma força que não precisa se provar, um respeito que não precisa ser exigido, uma presença que não se constrói em palavras, mas em atitudes silenciosas. Esse é o poder do homem que aprendeu a se calar não por covardia, mas por consciência. Não por fraqueza, mas por domínio interno. Falar menos não é esconder-se, é revelar-se só quando necessário. É selecionar com precisão aquilo que merece ser exposto e aquilo que deve ser protegido.
É ter consciência de que cada palavra tem peso e que muitas vezes o verdadeiro impacto não está no que se diz, mas no que se sustenta calado. O homem estoico não desperdiça energia tentando convencer. Ele constrói, e quando chega, ele já é. Não precisa anunciar, prometer, dramatizar. Ele simplesmente se torna visível, porque seus resultados falam, e quando falam, ninguém ousa interromper. Enquanto muitos vivem no barulho, no excesso, na ânsia de serem vistos, o homem silencioso vive no centro de si mesmo. Ele entende que o tempo que os outros usam para se justificar, ele pode usar para crescer. O tempo que os outros usam para argumentar, ele pode usar para treinar. O tempo que os outros usam para reagir, ele pode usar para agir, com calma, com foco, com firmeza, falar menos, construir mais. Essa é a disciplina de quem não vive para impressionar, mas para se transformar. Essa é a filosofia de quem entendeu que o verdadeiro poder é interno, constante e silencioso. O mundo pode até esquecer as palavras, mas jamais ignora a presença de um homem que domina a si mesmo. Porque quando ele entra em um lugar, não precisa dizer nada, todos sentem. Esse é o poder do silêncio. Ele nunca precisa se explicar. Ele já diz tudo.